educação financeira, né? Aquela questão, umas noções básicas de educação financeira deveria estar na escola. Essas duas coisas já deve ter movimentação para que coloque isso na escola, porque é muito, muito, muito primordial, assim, deveria ser base para todo mundo. A E bagagem que até isso traz. isso, até complementando também, Kaiser, a bagagem que o direito traz, uma das questões que eu entendi mais fundamentais é tu aprender a ter, não, tu desenvolver um senso crítico sobre todos os assuntos, porque o direito ele te força de alguma maneira a tu ler, então tu vai te interessando cada vez mais por leituras e tu vai criando um senso crítico. E se tivéssemos isso desde o colégio, do fundamental e médio, bom, a gente teria menos problemas hoje em dia de interpretação de texto, né? Mas, só Com puxando também certeza. outro... Hoje tem muito o que a gente vê o tempo inteiro é essa questão de que a gente está sendo bombardeado de informação o tempo inteiro, tanto internet, WhatsApp, né? As pessoas não dão mais conta de tanta informação e cada vez mais tem o que é tão falado hoje em dia, que envolve também as fake news, mas como as pessoas têm, já que elas recebem muita informação, elas têm certa preguiça e o senso crítico ele é formulado assim: tu viu ali a manchete, tu viu meia dúzia de pessoas falando num sentido e tu, é isso aí mesmo. Tu não vai atrás, tu não vai ler realmente o que aconteceu, entender a história toda, ver todos os pontos de vista. Isso é uma coisa que dá trabalho, então as pessoas já têm tanto trabalho, já estão tão sem tempo que elas vão deixando, vai ficando assim, acaba que lê só a manchete e a gente vê isso o tempo inteiro, exemplo disso o tempo inteiro. As pessoas não conseguem ter o senso crítico de parar, analisar para depois dar, elas já vão saindo dando sua opinião. Hoje está muito fácil de dar opinião, né? Tu abre ali a câmera do celular, já está online dando opinião. Então, isso realmente é uma coisa que o direito dá, que é difícil de tu ver assim uma pessoa que realmente que se formou no direito. Claro que sempre tem, mas quem se formou em direito normalmente já tem uma certa postura de calma, que as coisas não são bem assim, não é tudo tão simples assim. É a cultura do cancelamento, né, atual. Eu fico meio revoltado com esse assunto, Eu também. mas não vamos ir por esse Por lado. favor. Então vamos retomar aqui o assunto do direito. Em dado momento ali vocês estavam falando das diversas áreas, das possibilidades que o direito tem. Eu, por exemplo, eu atuo com direito imobiliário, mas eu queria saber da Renatinha, com que área que tu atua, como é que está sendo essa função agora na pandemia, home office ou não? Então, eu, depois que me formei, passei um tempo sem trabalhar, então focada na prova da OAB, e depois que passei, entrei num escritório em que são 3 sócios e eu sou associada, e o foco principal do escritório é atendimento empresarial, né? Então, dá assessoramento para as empresas, tanto área civil, tributária, a parte mesmo da empresa, e a parte trabalhista, que é a parte em que eu fico mais ligada, onde eu estou terminando uma pós-graduação, então, em Direito do Trabalho, mas o escritório também é focado no agronegócio, que é uma área do direito, para mim, completamente diferente, que jamais imaginei que pudesse existir, mas, então, eu sou mais focada ao direito do trabalho, ao direito da empresa, no direito do trabalho, e daí vem a frase que a gente comentou no início, né, direito do trabalho pró trabalhador, que é, na verdade, o cerne do direito do trabalho, né? Mas depois da reforma ocorreram muitas mudanças e Não fez ficou com que mais o tão, direito... né? Isso fez com que o direito do trabalho deixasse de ser um direito totalmente pró-empregado e passou pró-empregado e passou pró ser também pro empregador. Dá para dizer que ficou um pouquinho mais justo, assim, mas é difícil, né? Porque tem muita gente que abominou a reforma trabalhista, mas, assim, não querendo olhar só pelo lado do empresário, né? Que acaba sendo o meu lado, mas eu acho que algumas coisas realmente, né? Principalmente aquela questão de que todos os processos trabalhistas era assim, pede tudo que tu imaginar,
chuta para Isso. tudo que é lado e alguma coisa vai dar, e no final das contas realmente ganhava alguma coisa, porque, né, era tanto pedido, era tanto chute assim, que acabava que alguma coisa dava. Isso eu acho que foi uma evolução, realmente melhorou bastante essa parte. E algo do escritório que eu gosto bastante da área trabalhista que a gente faz um trabalho de tentar resolver o contencioso, né? De evitar que tenha o contencioso. Então, a gente faz um direito do trabalho consultivo, de ir para dentro da empresa, de verificar quais são as possíveis falhas, os possíveis erros e tentar blindar. Isso é bom para a empresa, é bom para quem trabalha na empresa, porque quanto mais correto for a empresa, melhor também Sim. é pro trabalhador. Então, é um trabalho diferenciado que o escritório tem feito, que eu tenho gostado bastante. E a outra pergunta que o Indruzi fez foi da questão do home office. Então, hoje eu moro no interior do Rio Grande do Sul, moro na cidade de Estrela, que fica a 110 quilômetros da capital Porto Alegre, mas a sede do escritório ainda é em Porto Alegre. Ela está próximo ano, agora ela vai vir transferida aqui para o Vale, porque a maioria das pessoas que trabalham no escritório são aqui do Vale. Então, por uma questão de deslocamento, nós vamos trocar a sede para cá, sem cortar o laço com Porto Alegre, mas a sede principal será aqui na cidade de Lajeado, que é a cidade do lado. Então, uma semana antes de estourar a pandemia, ainda estávamos na rua, correndo com um processo que ainda era muito físico, hoje já é mais eletrônico, né? Que eu gosto muito, porque eu adoro carregar uma pilha de processos e me sinto muito feliz com isso. Sou um pouco reticente, com o eletrônico, eu juro para vocês que eu adoro folhear o processo físico. Então, ainda estávamos correndo bastante em rua, e aí, eu lembro que acho que 16 de março a gente ainda estava na rua, e 17 ou 18 fecha tudo, e o que tá fora, o que tá dentro, e agora a gente vai acabar. Essa semana de 16 de março até 20 acho que foi o sábado, aquilo ali foi assim, a cada dia que passava parecia que tinha passado um mês, assim, era notícia, meu Deus, Nova York fechou, um negócio muito louco. Em 3 dias a galera pirou, ninguém podia sair de casa. Nada, eu brinco que o mundo caindo e nós embaixo segurando, tentando ver o que fazia, porque é uma enxurrada de informações que tu não sabe o que tu faz, tu não sabe o que é o certo, o que não é, né? E o certo para mim pode não ser o certo para o outro, e assim nós vamos indo. Mas essa é uma vantagem que eu acho do direito, e uma das coisas que me encanta muito na advocacia, né? O home office. Então, não dava mais para ir para o escritório, não dava mais para ir para a rua, então vamos trabalhar de casa e vamos fazer o que tem para fazer em casa. Então, o que tem de processo físico, toca de processo físico, o que tem de processo eletrônico, toca de processo eletrônico, e depois o judiciário foi se organizando e voltando os prazos, foram fazendo adaptações para que surgissem audiências virtuais. E aí eu queria dizer que eu não tenho uma opinião formada se elas são boas ou se elas são ruins. Tem algumas que eu prefiro não fazer a audiência virtual, porque eu não sei se a testemunha está ouvindo, eu não sei se a pessoa está junto na sala, se daqui a pouco a audiência não está indo do jeito que o outro advogado, ou até mesmo que o jeito que eu queria que ela fosse conduzida, se o sistema não cai, não para de funcionar, às vezes a internet não está boa, então não tenho uma opinião formada sobre as audiências virtuais. Mas estou em home office desde então, e o que eu mais gosto é que, por exemplo, se eu não quiser trabalhar de manhã e trabalhar de tarde e de noite, eu consigo trabalhar de tarde e de noite. Se eu quiser virar madrugada e dormir durante o dia, eu consigo também fazer isso. Então, isso é uma das minhas grandes paixões pelo direito. Pelo direito, principalmente pela advocacia, né? A flexibilidade que tu tem na profissão, de poder montar o teu horário. Óbvio, né, que eu trabalho num escritório que me possibilita isso. Tem pessoas que precisam cumprir horário, né? Mas eu acredito que a grande maioria das pessoas que advogam conseguem ter uma flexibilidade maior de horários. Então, tu está dizendo que, no fim das contas, o que tu gosta é da liberdade. É. A liberdade é um valor buscado por todos nós, a gente que não percebe às vezes, mas quanto mais livre, parece que as coisas são mais interessantes, são mais tu gosta mais, né? A gente a gente é preso por muitas coisas durante a vida e durante, enfim, que a gente acaba nem percebendo, mas não precisava, né? Como disse o Sérgio aí, a gente deveria dar
O Sérgio no episódio primeiro fala que a liberdade é uma coisa tão importante que todo mundo deveria se dar a chance de viver um momento, assim, dar uma viajada, ter um momento realmente, um contato mais forte com a liberdade. O que né? mais eu acho do home office? Eu gosto bastante. Eu acho que pelo menos para mim funciona muito bem. Tu poder organizar as coisas do jeito que fica melhor para ti, essa questão de horário também. Claro que tem muitas dificuldades, principalmente para quem, né, tem criança em casa, essa O adaptação toda, cachorro eu que acho que é late. isso. Tem uma dificuldade muito grande para organizar isso tudo, né? Só que eu também acho que a grande evolução que a gente teve, não só nós, mas o mundo inteiro, né? Alguns lugares já estavam mais preparados para isso, principalmente na Ásia, né? No Oriente, o pessoal já conviveu com isso por outras vezes, mas eu acho que a evolução, a tecnologia, assim, aprender que certas coisas eram feitas de jeito que realmente não precisa, assim, é o que todo mundo está falando. A gente teve que dar uma acelerada em certas coisas que realmente a pandemia acelerou muita coisa. Mas eu preciso concordar que realmente uma audiência onde as pessoas estão ali conversando, uma olhando no olho da outra, sabendo que as coisas realmente, né, no virtual, tu não tem muito controle se atrás da câmera ali, se na minha frente não tem uma equipe sei lá, de advogados me ajudando, se é só eu, enfim, tem todo né, é difícil. O virtual realmente tem benefícios, que é aquela questão que tu faz da tua casa e conversa com uma pessoa lá do outro lado do mundo, mas tem suas dificuldades. Eu acho que a gente evoluiu bastante e ainda tem muito a evoluir, mas foi realmente uma aceleração, assim, a questão dos processos ter digitalizado. Como é que foi para ti, É, Druz, essa questão? não, eu vejo isso como um grande passo, porque a gente nos mostrou uma outra forma que a gente poderia fazer, tendo a mesma efetividade. Então, eu cogitaria imaginar que a pandemia, nos 5 meses, 5 primeiros meses, ela conseguiu acelerar o processo de migração dos processos, né, físicos para o eletrônico, e sei lá, em 5 anos. É algo que a gente estava imaginando por um médio prazo e foi feito num curtíssimo prazo dada a urgência. Então, essa questão de audiências, eu também sou um pouco reticente com isso. Principalmente audiências de instrução, que tu vai ter que ouvir a outra parte, vai ter que ouvir testemunhas. Eu realmente não me sinto confortável ainda em ser totalmente virtual. É bem necessário, então, que a gente tenha algumas regulamentações ou até alguns foros façam um movimento de criar salas no fórum, com todo o isolamento, com toda a segurança possível, para se fazer essas audiências. Eu não acho que fazendo de casa isso eu ia conseguir fazer e ficar tranquilo de que não tinha alguém instruindo a testemunha nos bastidores, né? Um teleprompter lá pro cara. Isso pode ter muita coisa que não está sendo, muita coisa sai do controle, né? Acaba que não tem, e ainda mais por isso, por ter sido meio que no solavanco, né? Não tem susto. chance, é assim e tem que ser. Então teve muita gente aí, principalmente no direito, a gente tem esse probleminha de ter muitos personagens antigos, né? Dá para dizer assim. A maioria dos juízes, desembargadores, ministros, realmente para chegar lá eles já têm uma certa idade. Juiz até não dá para dizer, mas enfim, advogados, tem muitos advogados também que tiveram que se adaptar com uma tecnologia que para eles não é tão ok, né, como para pessoas mais novas. Enquanto a gente e quem é mais novo que a gente tem uma facilidade muito grande com essa parte da tecnologia, para alguns foi um desafio talvez até maior do que a matéria, do que os desafios do direito em si, que já são bastante, né? Então, para essa gente foi um desafio grande. Mas eu acho que acabou que até quem não sabia deu um jeito, teve que se virar, nem que seja o básico, mas teve que pedir para o neto, para o filho ajudar a entender como é que funciona isso aqui, como é que liga essa câmera,
que está aparecendo na câmera e as coisas foram se ajeitando. E isso não é só no direito, né? Isso foi o mundo inteiro tendo que aprender junto, tendo que rir dos problemas que aconteciam, né? O netinho correndo no fundo, o filho invadindo as conversas, criança chorando. Isso foi uma das grandes, um dos grandes momentos até de dar uma risada, de se divertir na pandemia, que foi, tá acontecendo ali, olha só, apareceu a filhinha dele. Isso, depois de tanta notícia pesada que a gente ia tendo e medo mesmo, o pessoal com medo da pandemia, acabou que essas coisas foram alguns dos momentos na pandemia que a gente conseguiu dar uma risadinha simples. E a gente fala, é engraçado que a gente já fala muito sobre a pandemia, meio que como se ela tivesse acabado já, né? Mas Não acabou. não acabou. A gente está vivendo agora no início de dezembro de 2020, né? Para quem está ouvindo isso em 2030, digamos. Agora em dezembro de 2020, a gente está recebendo bastante notícias sobre vacina, né? Todo dia chega alguma coisa, já está ficando bem quente o assunto vacina, né? O Indruz até deve saber melhor, assim, mas a gente não vai querer ir para esse âmbito, né? As vacinas que estão chegando, o Oxford, Coronavac, mas realmente o assunto é esse, assim, então está mostrando que daqui a pouco vai começar a chegar, talvez para uns grupos de risco e tal, mas que a gente vai ter que conviver com essa distância, com as máscaras, tendo que não entrar no normal de antigamente e também não no novo normal, mas sim tendo que ter os cuidados, como se a gente estivesse na pandemia mesmo. Muita gente não está nem aí e já abandonou, já cansou da pandemia, mas a verdade é que os números estão tão assustadores como estiveram nos piores momentos. Os hospitais não estão dando conta, é gente demais contaminada. Então, se eu pudesse, né, aí desvirtuando um pouco do assunto do direito, pelo amor de Deus, gente, vamos, né, cuidar um pouquinho, né? Não precisa, claro que não precisa ser neurótico, mas calma, né? Também não vamos sair por aí, vamos se cuidar, vamos usar máscara, vamos tentar manter um mínimo que faça, pelo menos, tu não tá podendo passar para o outro, né? Porque não é nem questão de eu não quero cuidar, então o problema é meu. Não, tu tá colocando os outros em risco. Então, fazer o pessoal entender isso. Quem estiver ouvindo na pandemia, né? Quem não estiver ouvindo na pandemia pode seguir, pode só dar risada e ouvir sobre os relatos daqueles que viveram aquele momento. Só seguinte, pessoal, queria tentar voltar um pouco. Não sei se vocês queriam falar mais alguma coisa sobre a pandemia, sobre home office, mas eu queria voltar um pouco para a questão não tanto da advocacia em si, mas para aquela nossa parte da formatura, até porque eu conheci a Renata na época da formatura e o Indruzi a gente se conheceu já mais no início da faculdade, mas essa parte assim, formatura, final de curso e para onde é que eu vou, questão da prova da OAB, isso que envolve o final do curso do direito e o início da profissão. Eu queria que vocês falassem mais sobre isso, porque eu até já falei aqui, eu acabei não seguindo a advocacia em si, faço uma parte jurídica da nossa empresa, mas não faço audiência, até acompanho as audiências, mas eu não atuo como advogado, digamos. Faço umas revisões das nossas petições, das peças processuais, mas eu realmente não atuo como advogado. Então, eu queria ouvir de vocês essa questão do final do curso de Direito, prova da OAB e o início na advocacia. Pode começar com quem quiser falar antes. Eu vou deixar a nossa convidada fala e depois eu só complemento com a minha história. Vai lá, Renatinha. Ai, minha internet deu uma travadinha, agora voltou. Então, vai lá. Vamos lá. Do nono para o 10º semestre, que na verdade não era o meu nono para o 10º semestre, porque eu levei mais do que 5 anos para me formar, eu me formei em 7 anos. Eu entrei numa crise existencial gigantesca, porque eu trabalhava num escritório como auxiliar jurídico, secretária, alguma coisa assim. E numa conversa com eles, eu disse que eu tinha interesse de continuar no escritório, mas como advogada. E aí eu recebi um glorioso não. E aí eu disse, bom, então se vocês não me querem como advogada, eu também não quero, porque se era para ter feito o curso de secretariado, tinha feito secretariado, não tinha feito direito.
E aí, então, combinei que ficaria com eles até o final do ano, quando me formaria. E depois disso, não ficaria mais no escritório. E aí, no meu último semestre, então, resolvi que queria ser comissão de formatura e que ia fazer a prova da ordem e que ia me formar e que ia ser tudo junto e que eu ia fazer mais 4 cadeiras e que der tudo certo. E aí, eu fui para a prova da ordem sem estudar, fiz 38 questões na primeira, daí eu disse, se eu estudar um pouquinho, vai. Daí eu fui lá, fiz a segunda prova da ordem, sem estudar de novo. E aí eu fiz 37. Eu disse, opa, tô ficando burra. Acho melhor parar de gastar dinheiro com isso e, né, quando parar para estudar de fato, fazer a prova da ordem. E aí resolvi curtir o último semestre e fazer festa, porque a nossa turma foi uma turma que fez bastante festa. A gente tinha uma festa por mês. É verdade. E era bem divertido, porque cada festa era um tema, cada festa era uma caneca, cada festa era literalmente, cada churrasco era literalmente um evento. A gente se divertiu bastante. A gente se incomodou bastante, mas a gente se divertiu bastante também. Mas eu queria te dizer que eu acho que cada final de churrasco fazia a incomodação valer a pena, porque Valeu a pena. era muito divertido. E eu conheci, assim, uma galera que talvez nunca tivesse feito a quantidade de festa que fiz, talvez nunca tivesse conhecido ela. Sim, eu acho muito legal essa parte, assim, essa questão. A gente, eu e tu, a gente gosta muito. O Indruzi já falou no episódio anterior que ele era mais introspectivo, aí também mentiu que ele foi conhecer o bar só no 5º semestre, deu uma mentira legal, mas... Calúnia, isso é calúnia. Tá bom, eu até dei uma exagerada, não foi no 5º, foi no 3º, 4º semestre. Olha aí! Pode ser. Terceiro. No 3º, eu acho que foi no 3º, que foi quando eu fui teu colega, se eu não me engano. Eu que sou a má influência, então. Obviamente. Eu fui conhecer tu é o fundador do grupo? Eu fui conhecer o bar e os bares na frente da Unicinos na época que eu fazia economia, né? Então eu já saí um pouquinho na frente, né? Eu já entrei no primeiro semestre perguntando para os caras, aí, não vamos no bar? Os caras, que bar? Não, pô, dá uma voltinha ali. Não, cara, foi aí que eu conheci, porque foi aí que eu conheci que a economia fazia churrasco sem carne. Chegava lá, era só cerveja que os caras serviam. Isso. Era, como é que é? Cerveja com economia. E o churrasco eles riscavam na arte, assim, não tinha churrasco. Porque cansaram, fizeram um churrasco, não deu bem certo, o pessoal não topou muito. Aí preferiram ficar na cerveja com economia. Mas eu só queria falar que isso eu acho uma parte muito legal, esse assunto. Até o que a gente está fazendo aqui, né, nesse podcast sobre um grupo de amigos, agora já envolvendo amiga junto, né? Precisa ficar claro isso. Cada vez vai ter a ideia é ter presença assim de meninas junto e não só ficar restrito ao nosso grupo de amigos, mas eu acho isso muito importante. Às vezes é muito levado na questão de só querem fazer festa, vocês deveriam estar estudando, estão fazendo festa, mas eu acho que hoje eu tenho muitos contatos, esse grupo que a gente tem, os amigos que a gente fez na faculdade, por questão disso, por questão daquela parte não só dentro da sala de aula, ouvindo o professor falar, e sim no networking ali, nas conversas, nas brincadeiras, nos eventos, que tu acaba fazendo as amizades e isso te ajuda muito. Eu sou muito a favor disso. Quanto mais amigos, tu conhecer pessoas que fazem cada tipo de coisa, tu tem ajuda, né? Tu pode ajudar teu amigo te ajuda de volta. Então, eu tenho que levantar a bandeira de que por mais churrascos e eventos entre amigos, não na pandemia, né, gente? Vamos tentar se cuidar, né? Tentar não fazer a aglutinação social nessa época agora. Mas eu sou muito a favor do futebol, do churrasco, da cerveja, conversar, porque isso não é só fazer festa e não querer nada com a vida, e sim tu criar laços que não se criaria se tu tivesse só sentadinho na mesa da sala de aula. Verdade, né, Renatinho? É isso aí, porque não é nem 8 nem 80, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que um pouquinho de cada um acaba sendo bom. Tentar não chutar o balde, né? De preferência. No último semestre a vontade era bem grande de ficar só na festa e na curtição, esperando chegar o tal do diploma. E aí o TCC fica como? Mas eu já tinha entregue o TCC, eu entreguei meu TCC no 8º, no 9º semestre, então o último semestre literalmente era só. Eu também. Tem essa manha, né? Tem muita gente que faz essa manha. Não, eu vou fazer o TCC antes, que daí o último semestre eu fico de boas, eu posso aproveitar. Eu não fico com aquela pressão de tenho que terminar o TCC para me formar.
Mas vou te dizer, como gosto muito de ajudar as pessoas, eu passei muito perrengue. Inclusive, o Christian, ele não se formou com a gente. E o Christian não ter se formado com a gente porque ele não entregou o TCC foi um dos meus dodóis. Porque eu dizia, Christian, faz o TCC que eu corrijo dele. Ele disse, não dá, Renata, não dá. Eu disse, faz qualquer coisa que eu te ajudo. E ele dizia, não dá, não dá. Então, fazer o TCC antes, para quem está ouvindo, faz o TCC antes, que o último semestre fica bem mais leve. Olha, a época do TCC é uma coisinha complicada, né, Indruzi? Tu pode dizer bem. Sim, eu deixei para fazer no último. Eu fiz no último semestre, fiz o TCC, fiz mais 5 cadeiras, eu acho. Fiz todos os churrascos, fiz tudo que eu podia fazer no último semestre eu fiz, mas foi um estresse gigantesco. Né? Então, o conselho mesmo é faça pelo menos um semestre antes de te formar, que aí tu consegue aproveitar. E, cara, vale a pena tu aproveitar essa reta final de faculdade, porque tu conhece pessoas sensacionais. Algumas das amizades que tu faz ali são amizades que tu vai levar para a vida inteira. E o Grupo de Direito Romano é um grande exemplo disso. E até, lembrando, Renatinho, acho que eu te conheci numa das festas da tua turma de formatura. Se eu não me engano. Acho que, na verdade, a gente até já se conhecia um pouco antes, mas de conversar mesmo e conviver mesmo foram nas festas da minha turma de formatura mesmo. Inclusive, o Indruzi recolhi no final da festa do baile, que saí recolhendo, quem não tinha carona, saí recolhendo todo mundo no final para ir embora, porque a nossa festa não era nem no centro, nem perto de nada, saí recolhendo as pessoas para levar as pessoas para casa. Opa, temos uma denúncia. O pessoal está dizendo que o Indruzi se passou no baile de formatura. Não, ele tava bem, mas nós não podíamos deixar ninguém para trás, né, pessoal? Nós tínhamos que levar todo mundo embora. Te defende, Indruzi? Não, eu tava sóbrio, cara, mas não. Vocês fizeram uma festa que eu não sei qual era aquele bairro, eu não conhecia aquela região, eu não tinha nem ideia de como que eu ia embora de lá. E aí, Renatinha foi um anjo na minha vida, me acolheu, deu até um colchão e uma coberta, cara. Eu passei bem aquela noite. Coisa linda. Eu nunca vi tanta gente dentro do meu apartamento que nem aquele dia, porque minha casa é igual casa de mãe, né? Sempre cabe mais um, a gente sempre acha um colchão e põe as pessoas para dormir. Aquele dia eu acho que tinha umas 7 pessoas deitadas ao redor daquela casa. Deu certo. No final das contas, o baile de formatura acabou sendo um sucesso. Conseguiu achar o Indruzi sóbrio, que é uma coisa que eu não tive essa sorte. Inclusive, um dos áudios mais famosos do grupo do Direito Romano é um áudio que eu estou relatando que eu tive que buscar o Indruzi, que ele tinha se esquecido dentro do bar. Todo mundo tinha ido embora, estava ele lá dentro ainda. Achei ele dentro do banheiro. Eu até podia botar esse áudio aqui na gravação na hora de editar, mas eu não sei se eu vou ser tão maldoso com o Indruzi, né? Mas ele se esqueceu dentro do bar, estava numa situação um tanto quanto complicada. Agora eu vou deixar ele se defender. Não, aquele dia eu perdi os cadernos mesmo. Aquele dia eu me passei. Mas isso já faz tempo, né, cara? Hoje eu sou um novo homem. Eu encontrei a luz na minha vida. Então eu já não passo mais esse tipo de perrengue. Eu perdi os cadernos, é ótima. O áudio é famoso porque eu falo assim, fui buscar as carnes no freezer, né? Eu ainda falo no singular, fui buscar as carnes, porque eu tinha esquecido as carnes que sobraram do churrasco, e aí eu fui buscar as carnes de volta e tava lá o Indruzi, esquecido dentro do banheiro, meio torto, assim. Aí aconteceu, mandei o áudio para contar a história e ele ainda, no meio do meu relato, ele tem um lampejo e fala assim, vamos dale! Então, ficou perfeito. Realmente um áudio muito divertido. Seguindo com o assunto que agora já foi muito para a zoeira do churrasco, eu só queria contar essa parte. Fala aí, Renatinho. Queria comentar alguma coisa? Não, só para concluir. Então, eu e o alemão, nós colamos grau em janeiro. E aí, então, depois que colamos... Em janeiro de 2018. Então, depois que nós colamos grau em janeiro de 2018, eu me dediquei a estudar para a prova da ordem. E... Então, eu estudei para a prova da ordem, daí fiz 44 na primeira fase.
E na segunda fase, então, resolvi fazer direito penal. Tá vendo, pessoal? Direito penal não é tão ruim. Porque era uma quantidade de peças menores para estudar e eu achava que se mantesse o foco em uma quantidade menor de peças seria mais fácil. E Ora, aí, falou mal do direito penal e se abraçou nele no fim. foi a tábua de salvação, foi o que me salvou. E aí fiz a prova em direito penal de segunda fase e acabei passando e recebi a minha carteira da ordem, então, em 11 de setembro de 2018. Coisa linda, ela sabe a data, ela Mas fez é que é uma TBT. data muito É, muito 11 de significativa, né? setembro. 11 de setembro, não tem como não lembrar. 11 de setembro tem bastante gente que conhece, né? Uma data tanto quanto conhecida, o 11 do É. 9. O que eu ia falar, nesse mesmo âmbito que tu falou aí, é sobre a minha prova da OAB, o meu TCC. Eu, nessa tentativa de malandragem aí, de não, vou fazer as coisas antes, né? Porque aí no final eu tô liberado. E eu levei realmente, assim, nos últimos semestres eu consegui fazer 5, 4 cadeiras, deu para dar uma espaçada. E eu fiz a prova da OAB um ano antes da formatura e passei de primeira, estudei nada e fui no mesmo ritmo que a maioria das pessoas faz, né? Ah, já estou fazendo muito antes, então não preciso passar agora. E acabou que deu certo, passei, acertei 44 questões, tinha que acertar 40 para passar, né? São 80 para quem não sabe. As provas da OAB em si, falando sobre as provas da OAB, não que elas sejam muito difíceis, mas elas também não são muito fáceis, assim, e tem algumas, como é que se diz? Não são edições, são, como é que é o número das provas da OAB? Tem algumas provas da OAB que, exames, né? O exame 20, o exame Isso. 21, tem algumas que realmente o número que passa é muito pequeno, né? E isso não depende tanto da dificuldade da prova e sim das pessoas, da qualidade das pessoas que estão fazendo. Na que eu passei, 5% passou. Imagina, 5% das pessoas que fizeram a prova passaram. Então, mostra muito mais dos candidatos do que da prova em si, porque os candidatos realmente só depende de ti, né? Tu tem que estudar para passar. Acaba que muita gente faz assim nessa ideia de, vou fazer, se passar, tem a outra daqui a 3 meses. Mas eu tive a sorte de passar de primeira, muito mais sorte do que digamos assim, preparação mesmo, que eu não estudei para isso. E também a segunda fase, quando veio, eu fui fazer, eu não tinha estudado nada, fui fazer em direito do trabalho, não tinha estudado absolutamente nada. E é engraçado que quando eu falava isso na escola, todo mundo, tá bom que tu não estudou, porque tu tirou 10 e tal. Ora, eu não sabia, porque eu já contei essa história várias vezes, eu não estudei mesmo. Por quê? Porque eu li a primeira página de um livro de preparação que tinha. O livro tem, sei lá, 2.000 páginas, eu li a primeira. Na primeira eu disse, quer saber? Não vou estudar mais. E fui sabendo o que eu sabia da faculdade. E o engraçado é que eu escolhi fazer uma prova prática, né? A segunda fase da OAB é uma prova prática. Eu escolhi fazer a prova prática sobre direito do trabalho, sendo que eu não tinha feito nem a cadeira de prática trabalhista. E fui fazer a prova de direito do trabalho, cheguei antes, assim, estava ali, será que eu entro para fazer a prova? Não, tem muito tempo ainda. Mandei mensagem no grupo Direito Romano, dizendo, opa, estou aqui para fazer a prova, tem mais alguém aqui? Aí recebi o retorno do nosso amigo Chicão, que talvez algum dia a gente tenha aí o prazer de receber ele, vai ser um episódio muito divertido, com certeza. E ele disse, estou aqui fumando aqui na quadra, vem aqui falar comigo então. Aí eu, né, show de bola a companhia do Chico para dar uma descarregada antes da prova, vou adorar. Aí fui lá, chego do lado do Chico, e aí Chico, tudo certo? Beleza, tô aqui. Estão achando que vai cair recurso ordinário, né? E aí eu, cara, eu nem sei direito o que é um recurso ordinário. O que é? Dele, como assim tu não sabe, né? Eu tenho um modelo aqui, pegou e me deu. E eu peguei e olhei aquele modelo, eu sabia como é que eram as peças do civil e tal, porque essas cadeiras eu tinha feito. Dei uma olhada no modelo, o nome tem que ser recurso ordinário. Eu olhei assim, né? Dei uma estudadinha ali. Mas foi isso mesmo, foi essa lida que eu dei com o Chico, que me passou do nada um recurso ordinário. Peguei isso que ele falou, usei na prova. Claro que eu tinha, tem consulta, né? E o livro de consulta que eu tinha, ele era muito bom. Recebi também emprestado de um amigo.
do Lucas Rapá, que nosso amigo me emprestou. Eu peguei aquilo, tinha o remissivo no fundo do livro, que todos os assuntos ele já te dava os artigos mais ou menos, com a peça que o Chico tinha me passado ali de modelo, montei, terminei, passei raspando, 6 e pouquinho, mas passei. E ali, foi sem estudo nenhum, sem cursinho nenhum, nada, passei na OAB. O TCC eu terminei o TCC eu vou falar no próximo vídeo, porque encerramos mais um vídeo, gente.